Pessoal, boa tarde. Todo mundo consegue me ouvir? Boa tarde, sim. Sim. Certo. Vamos dar início ao workshop agora, Como fazer apresentações em PowerPoint profissionais, que será ministrado por Felipe Caetano, graduando em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília e gerente de projetos na DIM Consultoria Empresarial, e o Vitor Lacerda, graduando em Administração pela Universidade de Brasília e membro da DIM Consultoria Empresarial. Agradecemos aos ministrantes e a todos que se inscreveram e informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus coleta. Ficamos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. E agora eu passo a palavra aos ministrantes Felipe Caetano e Vitor Lacerda. Perfeito, Maria. O recado cortou um pouco por causa do sinal, foi só para mim? Aqui também cortou um pouco, Vitor. Vocês querem que eu repita para ficar tudo claro? Tudo certo? Acho que seria melhor para o pessoal. Certo, só um instantinho. Só um momentinho. Então, vamos lá. Eu vou começar do início. Vamos dar o início ao workshop Como fazer apresentações em PowerPoint profissionais, que será ministrado por Felipe Caetano, graduando em Administração pela Universidade de Brasília e gerente de projetos na DIM Consultoria Júnior. E Vitor Lacerda, graduando em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília e membro da DIM Consultoria Empresarial. Agradecemos aos ministrantes e a todos que se inscreveram e informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem suas câmeras e microfones e, além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis e as doações podem ser entregues no auditório verde da face para a comissão organizadora. Ficaremos muito gratos se todos puderem auxiliar nessa campanha. E agora passamos a palavra para os ministrantes, Felipe Caetano e Vitor Lacerda. Boa tarde a todos. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo certo? Boa tarde. Vou começar compartilhando aqui para a gente dar início ao nosso treinamento, perfeito? Caso a gente tenha algum problema de conexão e tudo mais, caso vocês tenham alguma dúvida, estamos super à disposição, tá bom? Para estar solucionando essas dúvidas. Mas vamos começar com nossa aula, perfeito? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, Vitor. Sim, Victor. Tudo certo. Tranquilo. Então, começando nossa apresentação, prazer, meu nome é Vitor Lacerda, eu sou estudante do 7º semestre de Administração na UNB, eu sou ex-gerente de projetos na DIM. Quando eu me inscrevi para participar da semana acadêmica, eu ainda fazia parte da empresa Júnior, mas agora eu não faço mais. Já estive no mercado com experiências em nível de estágio em órgãos públicos, no ecossistema de startups, e agora estou tendo a oportunidade de plantar analista de projetos num instituto chamado Instituto de Contracultura aqui em Brasília. Eu passo a palavra para o Felipe se apresentar. Valeu, Vitor. Bom, sou Felipe Caetano, tenho 23 anos de idade. Atualmente estou no meu 6º semestre do nosso curso de Administração de Empresas aqui na UNB. Também estou como gerente de projetos na DIM, gerenciando projetos na parte de marketing, finanças, algumas soluções inovadoras que a gente também tem como formatação de franquias.
Atualmente também estou como estagiário no SESI Departamento Nacional, na Gerência de Educação Básica, e é isso. Podemos dar início, acho que é um momento muito legal para a gente que já acompanha essa ADM há um tempo, né, enquanto participante, enquanto ouvinte das palestras. Estar aqui nessa posição agora de ministrante vai ser uma experiência muito legal e estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. E aí, alguns combinados iniciais que a gente queria passar para vocês. Primeiramente, anote as dicas. Algumas informações já vão estar bem visuais aí nos slides, mas algumas coisas que a gente conseguir passar na fala, também anote. Acho que vai ser importante para poder vocês aplicarem posteriormente nos seus projetos pessoais. Imagino também que, caso alguém deseje, caso seja necessário, podemos compartilhar essa apresentação também sem problemas. Então, entre em contato conosco e com a organização. Microfones mutados, inclusive, Vitor, se você puder mutar um pouco seu microfone, que está com ruído no fundo. Beleza, valeu. E aí, reforçando o que a Maria já falou, use o chat para poder se comunicar e tirar suas dúvidas com a gente. Vamos nessa? Pode passar mais um, Vitor, por favor. E aí, um pouquinho da nossa agenda de hoje, vamos começar com um check-in, um momento para a gente poder interagir um pouco mais. Vamos rodar uma dinâmica no Mentimeter, passando a seguir falando um pouquinho sobre pilares da apresentação, o que a gente tem que considerar, alguns preceitos, alguns pressupostos básicos para poder fazer uma apresentação bem formatada e eficiente. Também vamos passar algumas dicas de ferramentas, as principais ferramentas que utilizamos tanto no meio acadêmico como também no profissional, ferramentas que nós utilizamos hoje na DM para poder formatar as nossas apresentações para clientes e esse tipo de coisa. Depois vamos passar por algumas dicas essenciais, como fazer na prática também, a gente vai ter um momentinho para poder interagir um pouco mais e também falando um pouco sobre estética. Lógico que um conceito muito individual, muito particular, mas algumas coisas que a gente também pode trazer assim do nosso conhecimento e da nossa experiência. E aí, começando com o nosso check-in, vocês devem estar vendo aí um QR Code na tela. Se você puder preparar seu celular e acessar o Mentimeter, a gente colocou uma perguntinha sobre o que você considera mais importante em uma apresentação. E aí, se você puder colocar a sua resposta, vai ser muito legal. A gente vai, daqui a alguns minutinhos, daqui a acho que 2 minutinhos, a gente consegue projetar na tela um pouco do que vocês colocaram e a gente discute um pouco sobre os pontos principais. Pode ser? Vamos deixar aí 2 minutinhos, umas 16h14, 16h03, a gente volta aqui com os resultados. Perfeito, galera. Só acrescentando o que o Felipe disse, sintam-se à vontade para mandar mais de uma vez a resposta, tá bom? Um momento de interação bastante interessante para a gente pegar um pouco das perspectivas, entender o que vocês esperam aprender sobre o nosso tema de como montar uma apresentação profissional, PowerPoint ou outras ferramentas que a gente vai falar aqui posteriormente. E basicamente é isso. Caso você não consiga ler o QR Code por algum motivo, esteja conectado diretamente no celular, você pode acessar o site do Mentimeter e digitar esse código que está aí abaixo do nome do aplicativo para estar acessando e participando da dinâmica. Boa. Eu acho que o próprio Mentimeter ficou configurado para vocês terem 3 opções de entrada de texto. Então, pode colocar mais uma de opção à vontade. Se precisar, pode repetir o QR Code. E aí, Vitor, você passa para mim para eu poder projetar os resultados ou como é que a gente faz? O que você acha melhor? Eu interrompo aqui o compartilhamento e você projeta. Beleza, fechou. Bastante coisa chegando ainda. Vamos aguardar mais um minutinho e a gente projeta a tela.
querer me matar, meu irmão. Não. Não, cara, gente boa. Tá gostando do nosso trabalho? O nosso trabalho não, tá gostando de você. Às 16h15, beleza? Vamos lá? Bora ver os resultados. Ó, temos 74 respostas até o momento. Muita coisa. Vamos pegar aqui os mais ressaltados. O Mentimeter destaca assim, algumas ideias principais, a gente consegue passar. Felipe, Oi. não esquece, por favor, de compartilhar sua tela para o pessoal ver. Show. Vocês conseguem ver? Sim. Boa, beleza, vamos lá. Opa, eu minimizei aqui, mas acho que eu mantenho para vocês. Então, pontos principais que o pessoal mandou aí no Mentimeter. O que não pode faltar na apresentação? Imagens, objetividade, organização, dinâmica, estética, figuras, exemplos, clareza, conteúdo, slide bem feito, importante, visual bonito, evitar textos longos, conexão com o público, dinamismo, um guia para apresentação, interação, informação, coerência, linguagem, conteúdos úteis destacados, organização em tópicos, imagem de pessoas, coerência da fala, logo da empresa, deixa eu ver o que mais, que ainda não li, design, cores chamativas, dinamismo, acho que foi isso, o nome dos apresentadores. Muito bom, muito legal, acho que todo mundo está bem alinhado assim nas ideias que a gente quer passar hoje, realmente. Aqui a gente consegue ter os princípios básicos para a gente conseguir ter uma apresentação bem feita, para a gente conseguir ter uma apresentação que engaje o nosso público e que não seja aquela coisa maçante, né? Quem nunca foi para aquela aula, 8 da manhã, chegou na sala, o professor falou, vou projetar o slide, apagou a luz e deixou aquela coisa, não para evitar palavras mais fortes, mas aquela coisa bem paia na tela, passando lá no quadro, letras ruins, muito texto, ou então imagens sem sentido nenhum, e você fica daquele jeito só esperando que aquela tentação acabe. O que a gente quer tentar passar aqui hoje é justamente o contrário, né? Como a gente consegue utilizar algumas ferramentas, algumas ideias, alguns princípios, para que a nossa apresentação não seja um fardo super pesado para quem estiver assistindo, mas seja alguma coisa interessante, alguma coisa marcante, e que as nossas ideias, principalmente, consigam ser reforçadas com aquilo que a gente está apresentando nos slides. Beleza? Então é isso. Acho que a gente pode dar seguimento agora. Vitor, você volta a compartilhar? Volto sim. É até estranho esse formato que vocês não podem falar, porque eu não sei se só tá eu e o Felipe aqui, e uma pessoa bem doidinha na cabeça mandou 85 respostas e fica essa interação, mas é bem interessante perceber que vocês estão bastante alinhados com o que a gente tem de perspectiva para a apresentação de hoje. Algumas pessoas já estejam até avançadas comparado ao conteúdo que a gente vai passar, mas eu quero deixar bem claro, aqui voltando para a apresentação, que o nosso intuito é que você saia daqui com uma perspectiva prática de como você pode construir suas apresentações de uma maneira profissional, de uma maneira impactante, independente do seu âmbito, seja você um professor, seja você um estudante quando vai fazer uma apresentação em sala, seja você um profissional fazendo uma apresentação no trabalho, perfeito? E aqui a gente tem a nossa grande pergunta, nosso grande questionamento sobre esse workshop de hoje, que é: por que devemos nos preocupar com nossas apresentações? Essa pergunta pode parecer simples de relance, mas é muito legal a gente dar uma refletida nela, porque a comunicação é talvez uma das coisas mais antigas que nós tenhamos sobre a humanidade, perfeito? A comunicação veio muito antes da escrita, veio muito antes de todos os avanços tecnológicos. Nós sempre nos comunicamos e sempre gostamos de fazer ao longo da história apresentações, sejam elas artísticas, sejam elas profissionais, para que a gente possa estar se conectando, porque tudo parte de uma boa história. Desde lá atrás, nós contávamos boas histórias pelas artes rupestres,
depois os papiros no Oriente, e aí, posteriormente, os livros e tudo que foi produzido no mundo inteiro. Então, nós sempre gostamos de contar nossas histórias, e a apresentação é justamente uma história que você está contando ali para o seu interlocutor, para o seu público. Então, é muito importante que você cative esse público, que você faça o melhor uso tanto da audição quanto da visão dele, que você envolva os sentimentos e as sensações para que ele se sinta interessado naquilo que você está falando. Então, não bastava eu chegar aqui com o Felipe e durante uma reunião online, que a gente já não tem aquela mesma conexão física, aquela conexão presencial, eu chegar aqui para vocês sem um slide de apoio para estar explicando o que eu estou falando para vocês sobre apresentações. Da mesma maneira, não faria sentido eu enviar esse slide para vocês, porque provavelmente muitos dos insights que a gente comenta, muitas das nossas expressões corporais que se comunicam também ficariam de fora de todo esse material. Então, é muito importante a gente entender que é toda uma harmonia que precisa ser criada para que a gente tenha a melhor apresentação possível, beleza? Então, quando a gente fala sobre a apresentação, a gente está falando sobre um guia. Sua apresentação não pode ser a única coisa. Você não faz uma apresentação para enviar. Da mesma maneira, a sua apresentação não pode estar apagada, não pode não ter uma relevância ou importância no que você está falando. Ela tem que guiar o caminho enquanto você percorre esse caminho com sua fala, com suas ações, com suas referências. Então, a apresentação acaba sendo uma longa caminhada, uma importante caminhada, e a gente quis trazer aqui alguns pontos principais de vantagens em relação a ter bons slides. O primeiro, e o mais importante de todos, é captar a atenção. Porque você, meu amigo estudante, você, minha amiga professora, você, não sei se temos outro tipo de público aqui, mas uma coisa que é bastante frustrante é falar sozinho. Gera aquela ansiedade, você precisa ter algum nível de retribuição, de resposta, de que o que você está fazendo ali tem sentido e não é em vão. Já pensou você sentar para uma sala, numa reunião online, como os professores faziam na pandemia, passar 2 horas falando sem ter um retorno via chat, sem ter um retorno via fala, comunicação por microfone, é algo bastante frustrante, perfeito? Então, é importante que a gente tenha essa comunicação para que a gente consiga captar a atenção do nosso interlocutor. Afinal, no século XXI, a gente desenvolveu a melhor tecnologia possível para distrair todo mundo. Garanto que das 100 pessoas aí, muitas delas estão no celular no momento, porque a nossa atenção ela é perdida muito rapidamente. Existem estudos que falam que nós perdemos a nossa atenção no máximo 13 segundos. 13 minutos não, perdão. No máximo 13 segundos. Então, é um clique, é muito rápido, as informações chegam muito frequentemente para a gente acaba perdendo a atenção com muita frequência. Então, você captar a atenção é uma vantagem de se ter um bom slide. Outro ponto, já emendando, é você tornar o slide visual. Um slide de texto corrido nunca vai captar a atenção de ninguém. Você pode trazer o melhor conteúdo possível, você pode estar falando sobre a coisa que mais interessa, mas se torna cansativo. É que nem você ler uma enciclopédia sobre algum assunto que você gosta. Vamos pegar aí, pessoal que gosta de jogo e tal, pegar alguma enciclopédia de RPG. Cara, se não tiver imagem, se não tiver ícone, se não tiver algum conteúdo que ative as outras partes do seu cérebro para que você consiga processar aquilo ali de uma maneira mais prazerosa, você vai se cansar, por mais que seja um conteúdo que você goste. Então, é muito importante a gente tornar visual e também seguir uma linha lógica. Infelizmente, não somos produtores de Hollywood que têm a capacidade de começar o filme pelo final e ainda assim produzir algo bom. Se você começa seu slide pelo final, se você não segue uma linha lógica interessante, se você não tem essa construção na fala e na apresentação que está te guiando, você não vai conseguir transmitir sua mensagem de maneira efetiva, você vai gerar dúvida no seu interlocutor, no seu público, e isso não é positivo e não é nosso objetivo. Então, ter um bom slide, uma das vantagens é seguir uma linha lógica que faça as pessoas compreenderem o seu conteúdo de maneira facilitada e, principalmente, enfatizar os conteúdos principais, porque é um guia, ele vai estar guiando sua fala. Se não tivesse esse slide aqui, eu conseguiria fazer uma apresentação similar, mas provavelmente eu não conseguiria estar enfatizando tanto os principais pontos que são necessários para você fazer uma boa apresentação. Então, começando do zero, o que você precisa? Quais são esses pilares? O que a gente pode falar mais? Conheça seu público. De nada adianta eu trazer um slide aqui super formal, super geométrico, super empresarial, sendo que meu público não é esse. Eu não estou me comunicando com um público mais velho, um público executivo.
eu estou me comunicando no momento aqui com um público mais jovem que está na universidade, da mesma faixa etária que eu, que consome coisas similares, tem gostos parecidos e tudo mais. É óbvio que dentro desse público ainda vão ter pessoas mais velhas, tanto na universidade quanto do corpo docente, mas você tem que entender quem é seu público, qual é o ambiente, qual é o contexto desse público, para que você consiga transmitir a mensagem da maneira mais otimizada possível. Se eu venho com uma linguagem super formal e falo devagar aqui, provavelmente eu teria uma dificuldade de me conectar com um público mais jovem. Da mesma maneira, se eu venho aqui e falo como se eu estivesse numa roda de amigos, brincando, falando besteira, provavelmente o público mais velho, que tem essa necessidade de um formalismo maior, não iria se sentir contemplado, iria se sentir deixado de lado, iria se frustrar e não gostaria da minha apresentação. Então, é muito importante você conhecer seu público e estabelecer um fluxo, entendeu? Você tem que manter a coisa em movimento, você não pode ter uma quebra muito grande, tanto na sua linha de raciocínio quanto na sua apresentação. As coisas têm que ser muito bem encaixadas, tal qual como o Lego, que é o GIF que a gente trouxe aqui para estar representando esse tópico. Outro ponto importante é, traga suas informações de maneira visual. Você pode trazer 10 números diferentes dentro de um slide que eles não vão comunicar o mesmo que um gráfico, porque nosso cérebro tem uma capacidade maior de interpretar, de transformar e de entender as informações visuais. Isso é um princípio que vocês podem estudar lá na parte de design de serviços e que é muito interessante você entender que durante uma apresentação você tem que se comunicar com as diferentes partes, com as diferentes regiões do cérebro para você transmitir sua mensagem de uma maneira que seja bem entendível e que, ao mesmo tempo, seja gostosa e prazerosa de se ouvir, como eu falei anteriormente. Outro ponto importante é sempre destacar o essencial. Eu gosto de trazer muito uma analogia de que você tem que entregar para o seu público a gasolina. De nada adianta para eles você trazer o petróleo, algo bruto, sem um refinamento, algo extenso, algo obscuro, sendo que você pode trazer a gasolina, que é justamente o que ele espera daquele conteúdo e o que ele vai botar no carro dele poder seguir na direção que ele almeja. Então, sempre que você for produzir um slide, pense no que vai ser a gasolina, no que vai ser refinado, o que vai gerar valor, quais serão os principais insights dentro desse conteúdo. Outro ponto muito importante é que somos seres visuais, nós julgamos o livro pela capa, inevitavelmente, então é sempre importante tornar tudo visualmente agradável, entendeu? Nós procuramos esses cenários visualmente agradáveis ao longo do nosso dia. Ninguém tira foto de uma rua feia, de um prédio aos pedaços, de uma caçamba de lixo, mas as pessoas gostam de ver coisas que atraem elas e agradam elas no sentido visual. Então, dentro da UNB e tudo mais, vocês vão ver cenários assim, que as pessoas vão fotografar ao mesmo tempo que em outros lugares vocês vão ver cenários não tão bonitos, esteticamente falando, que as pessoas não vão ter interesse. Então, é muito importante sempre tornar as apresentações agradáveis visualmente. Show, Vitor. Muito bom. E agora a gente, tendo em vista todos esses princípios básicos que devem fundamentar a construção de uma apresentação, a gente vai entrar agora na parte ferramental. Tá, tendo em vista tudo isso, sabendo de todos esses pontos que o Vitor trouxe, onde é que eu vou, como é que eu faço, em quais plataformas. Então, a gente trouxe algumas aqui, apesar dessa aula ter o nome do PowerPoint, que é talvez uma das principais ferramentas que nós temos hoje. A gente também trouxe indicação de algumas outras que a gente usa no nosso dia a dia. Pode passar adiante, Vitor. E aí começamos com ele, o PowerPoint, que é a ferramenta da Microsoft, a Microsoft PowerPoint, que é um programa de edição e de exibição de apresentações que foi originalmente escrito e formatado para ser utilizado no Windows mesmo, mas hoje ele já é utilizado também, já é compatível com as plataformas do macOS. Então, dentre as plataformas que a gente conhece, assim, o PowerPoint geralmente ele tende a ser considerado como uma plataforma mais profissional ou mais formal, mais executiva, por ter uma gama de recursos ali que serem utilizados que permitem uma formatação bem interessante do material que está sendo produzido. Então, uma das funções que ele traz hoje é justamente de oferecer templates prontos, então modelos de apresentações já prontos, para que o usuário só edite ali as informações pontuais, que estejam de acordo com o seu contexto,
De acordo com a Microsoft, hoje são mais de 40 opções de templates. Não chega a ser tanto quanto outras plataformas que a gente vai trazer aqui, mas também é uma quantidade bem interessante, são modelos já bem formatados e bem legais de estar trabalhando. E aí também, dentre algumas das funcionalidades principais, a gente vai trazer um pouquinho assim desses pontos que possam despertar o interesse de vocês e que possam facilitar a experiência do usuário. Dentre elas, a gente tem a ferramenta de ditado em português para poder transcrever os textos. Então, ao invés da pessoa, do usuário, digitar ali na ferramenta de edição os textos que ela quer produzir, os textos que ela quer colocar no slide dela, você pode fazer isso com a função de ditado. Então, você fala o seu texto, ele vai digitando de acordo com aquilo que você falou, e depois você só formata de acordo com o layout que você desejar. Uma outra função muito interessante que o PowerPoint traz é a função Cameo, que é uma função onde você consegue inserir um recorte de vídeo no seu slide específico. Então, por exemplo, aqui no nosso Teams, a gente está com a tela espelhando a apresentação e imagino que na parte superior, a depender de onde o usuário selecionar, está aparecendo a câmera dos oradores e dos convidados da reunião. Nesse recurso do PowerPoint, você coloca em um slide específico, pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser só no final, um recorte da câmera do usuário, de quem está apresentando, e aí você consegue formatar da forma como você quiser. Se você quiser enfatizar a sua presença ali no slide em específico, você consegue colocar a sua imagem, ou se não, se você está passando por uma parte que é essencialmente dados, que você quer deixar a imagem livre, quer trazer um foco maior para a sua informação, você deixa sem a sua imagem. Então, ele permite essa maleabilidade, assim, realmente, de você estar utilizando os recursos de vídeo agregados à apresentação. Uma outra função muito legal do PowerPoint hoje, e que alguma época chegava a ser uma crítica bem incisiva sobre a plataforma, são os recursos de compartilhamento e de edição simultânea. Antigamente não era possível fazer isso no PowerPoint, mas hoje, ao salvar a apresentação no OneDrive, ou então no SharePoint do Microsoft 365, você consegue colaborar com seus colegas, então um colega da sua empresa ou até mesmo os colegas da universidade, usando o pacote Office. Vocês conseguem editar as apresentações em tempo real, ao mesmo tempo, sem precisar também recorrer, por exemplo, a uma versão web. A gente consegue fazer isso pelo próprio aplicativo. Isso facilita em muito a construção de um trabalho. Ao invés de você precisar fazer uma parte, salvar, mandar para o seu colega abre, edita a parte dele e depois te envia de novo, e ficar nessa troca de informações, muitas vezes um arquivo pode acabar se perdendo, a versão mais atual pode acabar se perdendo, vocês conseguem fazer isso em tempo real e estar conversando ali, isso facilita muito a produção de um produto, por exemplo. Isso também está disponível na versão web, mas a gente acha que a versão web, ela às vezes acaba sendo um pouco mais limitada, um pouco mais não tão fluida quanto o aplicativo em si. Um outro recurso muito interessante que a Microsoft está implementando agora no PowerPoint é a utilização da inteligência artificial. Isso, inclusive, é um ponto que a gente vai estar abordando um pouco mais à frente sobre como a IA está impactando nessa construção mesmo de designs gráficos e de todo esse tipo de produção. Muitas dessas plataformas hoje, dessas ferramentas que a gente está trazendo hoje, já tem a inteligência artificial integrada nela. E o PowerPoint não é diferente. Na verdade, é um recurso da própria Microsoft, aí está englobando todas as suas ferramentas, como o Word, como também o Excel, que é a inteligência artificial chamada de Copilot, que é basicamente integrado a todos os aplicativos, e ele serve ali como uma ferramenta de assistência, onde você consegue inserir alguns comandos, ele consegue te retornar com alguns resultados. Uma usabilidade muito legal no PowerPoint é você conseguir passar algum documento do Word que você tem feito. Então, vamos supor, o trabalho de alguma disciplina que você redigiu, diversas páginas, e você precisa passar esse documento, esse trabalho para uma apresentação mais visual para você poder apresentar na sua turma. O Copilot, em tese, ele vai conseguir fazer justamente essa transcrição desse documento para o PowerPoint. Então, você insere ali aquele texto que você quer
e ele gera todo um slide, e aí você consegue controlar a quantidade de slides, em quantos slides você quer que aquela apresentação seja feita, como também alguns recursos e só alguns ajustes pontuais que você tem que fazer depois que ele passa essa limpa. Então, um recurso muito legal. Se eu não me engano, vai sair, ainda está para sair no Brasil, mas é algo muito interessante para a gente ficar de olho e com certeza pode ajudar em muito a otimizar o trabalho do pessoal. Pode passar, por favor, Vitor. Uma segunda ferramenta que a gente traz é o Prezi. E aqui já é uma ferramenta não tão usual. Imagino que, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar dela, mas até pouco tempo atrás eu não conhecia ainda. Mas o Prezi é uma excelente ferramenta para criar apresentações de forma mais dinâmica e não tão linear tanto quanto o PowerPoint. Linear no sentido de que a gente tem um slide e a gente passa por diversos slides até chegar no final. O Prezi, geralmente, ele não segue esse formato. Ele é um campo muito aberto e você consegue formatar como se fosse um mapa mental em apresentação, sabe? É até curioso, porque a primeira vez que eu vi uma apresentação feita no Prezi, eu achei uma parada muito, muito estranha, muito bizarra. Eu não gostei, eu confesso que eu me perdi bastante. Eu estou mais acostumado com essa conformidade assim de um slide linear. Mas fica a dica aí também para quem quer inovar um pouco mais, para quem quer trazer algo mais dinâmico. Nele também, com essa questão de você ter algo mais dinâmico, algo mais explorável, mais aberto, você consegue enfatizar algumas informações enquanto ele vai fazendo alguns ajustes, algumas mudanças. Então, é muito interessante. E aí também, lógico, ele, por ser uma ferramenta um pouco mais completa, ele não se resume mais a isso. Ele tem dois modos de utilização, que é o Prezi Classic e o Prezi Next. O primeiro, justamente, ele tem esse objetivo de criar uma apresentação em um quadro interativo mais livre, mas também o Prezi Next ele segue mais esse modelo linear, ele segue mais essa estrutura de PowerPoint, de Google Apresentações. Então, se você é um pouquinho assim como eu, que ainda não tem a mente tão aberta para essas coisas mais dinâmicas, eu sugiro que você utilize esse modo se você quiser ter a sua apresentação, mas também utilizando esses recursos do Prezi. E aí também, assim, de modo adicional, tem um enorme banco de figuras, de recursos para importar imagem, anexar vídeos, links, e é uma plataforma realmente muito moderna, muito interessante da gente estar experimentando. E agora a gente chega no Google Apresentações, que é basicamente o PowerPoint assim, do sistema Google. É muito utilizado por nós da DM, que tem assim, realmente os nossos dados centralizados nas ferramentas do Google, então a gente consegue trazer de lá os documentos, os drives, as planilhas, então a gente tende a utilizar também o Google Apresentações nas nossas formatações de rotina, e muito também por conta do recurso de interatividade que ele tem de uma forma muito legal. No Google Apresentações você consegue fazer em tempo real com seus colegas usando o navegador, muito fácil de ser compartilhado, os recursos de conversação dentro da própria plataforma também são muito dinâmicos, são muito fluidos. Você tem recursos de comentários que ficam dispostos ali quando você precisa ressaltar algum ponto que tem que ser corrigido. Você tem um chat online também onde você consegue conversar com seus colegas em tempo real. Normalmente a gente utiliza, enquanto está fazendo alguma apresentação, a gente utiliza o Meet para estar conversando em tempo real, mas também é uma ferramenta aí muito interessante de estar sendo usada para apresentação. Além disso, o que mais? Além de permitir acesso simultâneo ilimitado, ele também tem, como eu falei, relação com outros aplicativos da plataforma do Google, e também não há necessidade de baixar arquivos externos para serem utilizados dentro dele. Talvez uma desvantagem assim, que eu acho em relação a ele é a sensação de que ele é um pouco mais rígido do que, por exemplo, o Prezi, com certeza, mas também do que em relação ao PowerPoint. Geralmente a gente utiliza até mesmo para formatar alguns documentos mais formais, como documentos A4, mas também, caso você deseje, você pode utilizar esse formato de PowerPoint mesmo, de slide, no caso. Ainda também, uma desvantagem em relação aos outros é que ele ainda não possui recurso integrado de inteligência artificial.
Então, não tem todas essas assistências que a Microsoft já trouxe no PowerPoint, mas também a Google já está de olho em relação a isso para não ficar tão desfalcado. E passando adiante, a gente tem agora uma plataforma que é muito conhecida, imagino que por todos vocês, que é o Canva, que já é uma plataforma, eu diria, muito mais artística, uma plataforma muito mais para quem gosta de criar designs livres, por conter muitos elementos, muitos ícones, muitas formas, muitas imagens, muitos formatos e uma infinidade de templates. Diferentemente do PowerPoint, que tem 40 templates já definidos, o Canva, se você entrar na página deles, você consegue ver que são uma infinidade realmente absurda de templates de todos os tipos de coisas, de todos os tipos de formato de documento, desde banners, desde apresentações, desde imagens para serem postadas em redes sociais, capas, formatos de flyers e todo tipo de coisa, cartazes, outdoors. Então, realmente, para quem tem essa pegada um pouco mais artística, ou para quem já tem a vontade assim, de realmente não gastar tanto tempo produzindo o seu próprio documento, a sua própria criação, mas de já buscar algo feito, algo bem formatado, o Canva é muito legal nesse sentido. E, além disso, assim, tem uma facilidade muito legal de você estar trabalhando nos layouts, justamente por trazer essa quantidade de elementos, essa quantidade de possibilidades de você estar formatando os seus arquivos, mas ele pesa um pouquinho por ser uma plataforma paga. Apesar da gente conseguir utilizar os recursos gratuitos, muitos recursos, inclusive muitos templates, eles fazem parte da versão paga, né? Então, tem esse dificultador, assim, um pouquinho, que pode pesar um pouco para quem gosta mais de mexer nisso. E aí, dito tudo isso, mostrando todas essas, talvez você me pergunte, qual delas usar? E aí depende muito do que você almeja, depende muito, assim, realmente do que você pretende criar para uma apresentação. Se você quer ter uma ideia um pouco mais artística, um pouco mais livre, algo realmente um pouco mais que parta de você, um pouco mais visual, eu sugiro realmente que você parta para o Canva, mas também vai muito ali realmente da sua conformidade com cada tipo de plataforma. O PowerPoint, apesar de não ser uma plataforma que eu utilizo tanto no meu dia a dia, é algo que eu comecei a pensar mais por conta de todos os recursos que eles estão disponibilizando hoje, inclusive a inteligência artificial, que é a mão na roda, que otimiza muito mais o nosso tempo e, claro, não deixa de ser algo que me permita ali estar trabalhando, de estar editando, de estar deixando um pouco mais com a minha cara também, mas isso vai muito, assim, realmente daquilo que você gosta de fazer, da forma como você gosta de trabalhar. Você pode muito bem também utilizar as ferramentas em conjunto. Muitas das vezes a gente, na DIM, durante as construções dos nossos trabalhos, nossos projetos, a gente cria um layout mais visual, mais artístico no Canva e transporta ele para o Google Apresentações, onde a gente consegue ter esse trabalho mais interativo, esse trabalho mais colaborativo de forma mais fluida. Então, vocês também podem fazer essa mescla assim, de plataformas de acordo com a sua necessidade. Muito bem adicionado, Felipe. E quando a gente fala sobre as apresentações, agora tendo explanado para vocês todas as principais ferramentas que temos no mercado, é óbvio que temos outras ferramentas como Figma, Photoshop, Adobe Illustrator, mas eles entram muito mais na parte de design gráfico, não são ferramentas tão acessíveis para o usuário comum que quer fazer uma simples apresentação de trabalho. Então, utilizando qualquer uma dessas ferramentas, você vai estar muito bem municiado. E, como o Felipe falou, aquela típica resposta de administrador, qual é a melhor? Depende. Sempre vai depender da sua necessidade. Beleza? Partindo agora para a extensão dos textos, desculpa a dislexia, dentro das dicas essenciais, eu trago aqui um belo exemplo para vocês do que não fazer. Então, trazendo agora um exemplo mais prático, é possível perceber que slides longos e com muitas informações acabam tornando a apresentação desinteressante, confusa e cansativa. Para quem está assistindo, a sensação é de que quem está apresentando não tem muito domínio sobre o assunto, o que faz com que a atenção fique dividida entre o slide e o apresentador. Além disso, sendo bem sincero, se é só para ler, não precisava de alguém falando, é só mandar o documento. E eu tenho certeza que com essa bela apresentação aqui do que não fazer,
Muita gente que já estava no celular acabou dormindo. Quem não estava no celular agora está, entendeu? E quem estava muito interessado já está distraído. Porque realmente não faz sentido você trazer um slide com tanta informação. O slide é um guia, ele não é sua apresentação como um todo, porque senão você enviava esse documento. Então, quando a gente fala sobre isso, essa é a nossa intenção. Só um momento. Tivemos uma pergunta no chat, eu acho, da Maria Eduarda Caldeira. E o Power BI é específico para gráficos? Então, o Power BI ele funciona muito bem para gráficos e uma complementaridade que o pessoal faz bastante é você produzir os relatórios pelo PowerPoint e exportar eles para o Power BI para que você consiga só atualizar os gráficos e gerar os relatórios. Então, funciona muito bem essa correlação no mercado, tá bom? E sim, ele é específico para gráficos, ele não é o aplicativo mais indicado para layout e design, por conta de limitações óbvias que ele vai ter, por não ser a natureza, o foco dele, mas no mais é isso. Na quarta-feira, a gente vai abordar um pouco mais disso, eu vou ter uma aula aqui com a Bia Caruso para falar sobre Power BI e dashboards, beleza? Mas se eu não respondi muito bem sua dúvida, pode perguntar novamente. Você acha que eu só groselhei aqui e não falei nada com nada. Mas, continuando, a gente tem que falar também sobre o tamanho das fontes. É uma coisa muito importante que acaba sendo muito negligenciada e, às vezes, tira completamente o interesse do leitor. Quando a gente está falando sobre o tamanho das fontes, a gente tem que evidenciar que você tem que escrever para a pessoa que está na última fileira, que assim como vossos belos apresentadores usam óculos de grau, com um grau elevado, entendeu? Então, você tem que pensar nessas pessoas. Não adianta de nada, não é virtuoso você escrever um slide num tamanho que fica acessível para a pessoa que está de cara com o projetor, de cara com a tela. Porque não vai ser todo o seu público. Você tem que atender quem está mais longe para atender todo o seu público. Então, essa é a reação que você não espera. Você não espera que as pessoas precisem utilizar um binóculo, seja ele verdadeiro ou falso, para ver seu slide. Mas, se eu ainda não me fiz evidente, se vocês ainda estão com dúvidas sobre quais tamanhos vocês devem utilizar nas apresentações de vocês relacionadas às fontes, tem aqui um slide coringa para você printar, que é basicamente duas regras que você utiliza bastante no design. Isso aqui eu aprendi na época que eu estava no meu falecido curso de design, que eu abandonei, não à toa virei administrador, mas lá no meu curso na Saga, a gente aprendia muito sobre a proporção áurea e por que dobrada. Porque se for a proporção áurea normal, alguns números vão ficar meio inconsistentes, então a gente utiliza a versão duplicada, dobrada da proporção áurea, que alguns vão conhecer como Golden Rate ou sequência de Fibonacci e tudo mais, que são basicamente alguns tamanhos para apresentações. Eu não recomendo muito 6 pixels, porque fica realmente muito pequeno, a não ser que seja uma nota de rodapé em um documento ou em um slide, citando uma fonte ou algo do gênero, mas a proporção áurea fala que você pode trazer textos de fontes de 10, 16, 26, 42, 68, 110 pixels, e assim sucessivamente. A depender do tamanho da arte, pode ser até maior, se for uma arte com outdoor e tudo mais. Mas, na realidade, de apresentações de designs para faculdade, profissionais e tudo mais, no geral, esses números vão te municiar bastante. E, Vitor, qual número eu escolho para cada tipo de fonte? É bem simples. O maior para o título, segundo maior para o subtítulo, ou para o título da seção, e aí, sucessivamente, o tamanho do texto, que pode ser um dos menores, pode ser um intermediário, vai depender muito da situação da peça que você está montando com o seu design, beleza? E uma proporção que não é tão conhecida, mas que é muito mais simples que a Fibonacci de memorizar, é a regra dos 8, entendeu? Então, sempre múltiplos de 8 são números que vão ajudar você a construir um slide mais harmônico, em que as fontes não fiquem brigando por conta do peso delas entre si. Beleza? Tá explicado, Vitor, porque você tem esse bom gosto para apresentação. Já fez um curso de design, simplesmente, né? Achei que você era só um cara com uma pegada artística e tudo mais. Vivendo e aprendendo coisas novas sobre nossos amigos. Larguei no começo. Foi suficiente, né? Foi importante, pelo menos para hoje. Mas beleza, pessoal. Seguindo na mesma linha de tudo que a gente já está falando, informações visuais. É importante trazer informações que sejam, como o pessoal diz aqui no meu estágio, de bate pronto. Você tem que bater o olho, você tem que visualizar aquela mensagem que a pessoa quer passar.
Então, vamos passar um exemplo aí, ó. Um exemplo prático aqui para a gente ver, se o Vitor conseguir passar o slide. 47% dos usuários de smartphone usam aplicativo de delivery. Em 2019, essa quantidade totalizava 62% e em 2020 aumentou para 83%. Vocês devem ter percebido que eu não falei exatamente o que está escrito aí no texto, né? E muitas vezes é isso que acontece quando a gente está presenciando uma apresentação. O orador tem uma fala que não corresponde àquilo que está escrito no slide, isso só gera muita confusão para quem está assistindo. Então, uma dica muito preciosa, e um preceito assim, também muito fundamental para a gente entender, é que o slide ele deve ser um apoio daquilo que você está falando, um apoio daquilo que você está apresentando. Imagino que o pessoal que já passou aí por algumas experiências acadêmicas já deve ter tomado algum feedback em relação a isso, mas muitas vezes um slide ele é um apoio justamente para quem está apresentando ter ali uma ideia-chave, ter ali um conceito-chave para que ele olhe e lembre de tudo aquilo que ele precisa estar falando. Mas também, muitas vezes, a gente traz alguns dados, algumas informações que são interessantes para quem está assistindo a gente. Quando a gente faz essa confusão de ter um texto tão complexo quanto a nossa fala, a gente tem esse resultado aí da Nazaré super perdida, sem entender nada e fazendo os cálculos na mente dela. Muito provavelmente a pessoa vai estar prestando atenção, vai começar a ler aquilo que está escrito, não vai conseguir prestar atenção ao mesmo tempo naquilo que você está falando e o resultado vai ser esse caos total. E aí, passando adiante, a gente tem um exemplo um pouco mais adequado do que deve ser feito. Se você quer trazer um dado ali sobre dados percentuais, algum dado assim mais quantitativo, priorize utilizar esses recursos mais gráficos. A pessoa consegue ter essa visualização ali realmente do que aconteceu sem precisar ler uma bíblia de texto no seu slide. Você pode também trazer um título que contextualize a situação. Então, a porcentagem de brasileiros usuários de smartphone que utilizam o aplicativo de delivery de 2017 a 2020. A gente consegue visualizar que teve essa ascensão aí nos dados. E isso é algo que desperta o interesse maior da pessoa de estar realmente ali visualizando aquilo enquanto você explica, talvez, as implicações, as correlações em relação a isso. Faz sentido? Perfeito. Agora eu vou falar de alguns elementos que são deixados de lado bastante pelas pessoas em geral quando vão fazer os slides, mas que vocês vão perceber no exemplo que eles causam um extremo desconforto no leitor, no público que está assistindo aquela apresentação, que é basicamente o alinhamento, o agrupamento e o contraste. Quando nós vemos essa imagem aqui, o que vocês acham que está errado? Mandem aí no chat. Quem mandar mais mensagens vai ganhar um Pix do Felipe depois. Pix de 1 centavo. Quem quer? Acho que o pessoal ficou em choque, né? Ou então todos dormiram, mas dando continuidade. Basicamente, aqui a gente vê que está tudo errado. Não tem um alinhamento entre as figuras, não tem uma padronização da fonte, o agrupamento de informações não está adequado, não está padronizado, e o contraste em si é uma coisa péssima. A parte mais clara da imagem está com o título em branco, que fica quase transparente se você for projetar esse layout. Outras partes ficam contrastantes demais com a imagem de fundo e não dão a evidência que o autor gostaria de dar para elas. E, no final, o seu público vai estar assim, sem entender nada. Perfeito? Então, quando a gente organiza esses elementos, a gente consegue chegar a um resultado muito melhor com pequenos pontos, como dar uma evidência melhor ao título, escolher melhor suas fontes, ter um contraste maior entre o fundo e a imagem e o texto que você está querendo passar. Ou seja, se o fundo é escuro, traga um texto de uma fonte com a cor mais clara e do mesmo jeito o contrário, entendeu? Então, esses princípios de design básico já vão conseguir fazer vocês trazer uma qualidade muito maior para todas as suas apresentações. E uma dica que eu dou aqui é tentar fugir ao máximo do preto e branco padrão. Um slide preto e branco não chama atenção e você vai cansar o seu público.
Muito bom, Victor. É um pouquinho, assim, do senso de estética que a gente vai comentar um pouquinho mais para agora, exatamente agora, o senso de estética naquilo que você estiver produzindo. Uma dica, assim, muito legal tente usar as cores do evento, então tente usar as cores da empresa para a qual você trabalha ou para a empresa cliente que você vai estar apresentando aquilo. É muito legal você fazer essas correlações, sabe? E aí, falando sobre estética, lógico que estética é um conceito, assim, realmente muito subjetivo, do belo, mas a gente pode sugerir também alguns meios, algumas plataformas onde você consiga encontrar alguma coisa já preparada, caso você esteja buscando realmente algo ali mais fácil, algo já bem feito, algo tranquilo. E aí, passando adiante, como eu já falei, o Canva é uma plataforma muito legal de você estar buscando esses templates, são diversos, de diversos formatos, diversas temáticas. Vitor, seu microfone, por favor. O segundo, o Slides Carnival também é um lugar onde você consegue pegar exemplos de slides já montados, apresentações. E o Slides Go também é uma outra plataforma. Então, se vocês quiserem depois, dêem uma fuçada, pesquisem aí. Particularmente, o Slides Go eu utilizo bastante, principalmente para trabalhos da faculdade. Eu não sei quem aqui já teve aula com a Zigrid de Criatividade e Inovação, mas eu lembro que vou até me comprometer se ela estiver vendo. Tomara que não. Mas quando a gente teve o trabalho do Parque Nacional, eu pesquisei, cara, tô sem tempo para fazer esse layout. Eu pesquisei árvore. Aí me veio um layout de natureza, bem a vibe do Parque Nacional, essas coisas, e já me economizou um tempo muito legal, só realmente precisei preencher as informações ali de acordo com o layout que já estava pronto. Mas, passando adiante, se você é uma pessoa mais criativa, se você é uma pessoa que gosta mais, que bom que a Zigrid não tá. Beijo, Zigrid, se você ouvir essa gravação depois. Se eu quiser usar minha criatividade, se eu gostar realmente assim de colocar a mão na massa, de ter esse momento de ideação, esse momento de criação, também temos dicas para você, jovem gafanhoto criativo. Passando adiante. Cores. Sempre muito importante você prestar atenção nas cores. As paletas que você estiver utilizando. Eu, assim, já vou cortar o papo muito, assim, eu não sou um cara que entende dessas coisas de cores, mas é muito daquele senso de estética de, às vezes, você buscar coisas que estão relacionadas justamente com a tua empresa, com a empresa cliente, com a nossa universidade. Isso já adianta muita coisa, já te economiza um trabalho bem legal de estar pensando, de estar combinando e de evitar combinar coisas bem ridículas, assim, de cores que não fazem sentido nenhum. Lembre sempre que a sua empresa cliente muito provavelmente já fez um trabalho formalizado sobre como combinar as cores para o logo dela, então você pode realmente pegar essa referência e utilizar nos seus trabalhos. Mas a gente trouxe aqui algumas ferramentas que vão te ajudar a pegar essas cores e colocar no seu trabalho, porque às vezes, vamos supor, o azul que a minha empresa usa não é o azul que tem ali já na pré-definição do PowerPoint ou na pré-definição do Canva. Como é que eu faço, então, para conseguir pegar essa cor, o código certinho da cor? A gente trouxe aqui o Color Pick Eyedropper, que é uma extensão do, se não me engano, tem para o Google Chrome, mas eu lembro de usar ele no Explorer. No Explorer não, no Microsoft Edge, que é basicamente a extensão onde você tem uma pinça, onde você consegue, na janela que você tiver ali, se você vê uma cor que você quer usar no seu trabalho, você consegue selecionar a cor e ele te dá ali o código para que depois na ferramenta de cor da plataforma que você estiver utilizando, você consegue colocar lá, digitar, bater e ele gera a cor certinha para você, bonitinha, sem nenhum problema. Como eu falei, não é um aplicativo, é uma extensão bem simples de você baixar, de usar também, não vai pesar muito o seu computador, não vai ter nenhum problema, então sugiro aí, recomendo para você economizar um tempo. Uma outra ferramenta legal também é Image Color Picker, que é também nessa mesma vibe de você pegar as cores nas plataformas. Essa aqui ela já te dá uma opção mais legal assim de uma página tanto com os códigos da cor, como também modelos de paletas que combinam, que são condizentes com aquela cor que você pegou. Então, é um pouquinho mais completa. Você pode até mesmo copiar aquele quadradinho e jogar no seu trabalho para você economizar um tempo de, às vezes, ter que buscar em outro site,
e depois voltar para a página que você está trabalhando, você já consegue deixar aquele bloquinho numa página só e você vai pegando a partir dali também. A próxima ferramenta eu queria complementar o Felipe, porque justamente como ele falou, ele é um cara que tem essa dificuldade de montar a paleta de cores. Ela é uma ferramenta que ela te traz basicamente esse serviço pronto. O Adobe Color é uma ferramenta do ecossistema Adobe que te dá várias opções dentro da biblioteca deles de paletas de cores que já foram muito bem trabalhadas pelas pessoas, entendeu? Então, as paletas de cores mais utilizadas para o nicho, você pode pesquisar tanto pelo nome de uma imagem, quanto por uma cor e tudo mais, quanto você pode jogar até sua própria imagem lá dentro para extrair a paleta de cores, e o Adobe Color vai fazer todo esse trabalho de extrair essa informação para você. Então, se você tem dificuldade de saber qual o melhor código RGB, código hexadecimal, qual é a melhor harmonia das cores, se você faltou essa aula de artes no seu 5º ano, então use essa ferramenta aqui. Eu faltei essa aula. Desculpa aí, professores. E passando adiante também, a gente fala de um outro elemento extremamente importante na construção de qualquer documento, de qualquer apresentação, que são as fontes, as letras que você vai estar utilizando na sua apresentação. Assim como todo referencial teórico que existe para a questão de cores, existem também referenciais teóricos para você usar as fontes ideais, fontes que são mais condizentes com o perfil de cada apresentação, como também a forma como você formata essas fontes no seu documento. Então, o Vitor já trouxe anteriormente aquelas proporções muito interessantes que você está usando para ficar uma coisa mais harmônica, não ficar um texto pesado, um texto que não converse entre si. E da mesma forma é importante você conseguir trazer algo realmente visual, algo que as pessoas não tenham dificuldade de ler. Não faz sentido nenhum, numa apresentação como essa, a gente trazer, por exemplo, uma fonte completamente cursiva, completamente desenhada, completamente artística, sendo que a nossa ideia é trazer algo ali realmente de bate-pronto, algo mais executivo, algo mais visível, de primeira mão. Então, passando adiante, a gente trouxe alguns exemplos assim, bem legais de algumas fontes que a gente gosta de usar no dia a dia. Lobster, Montserrat, Pacific, Impact, Century Gothic, são fontes um pouquinho mais diferentes desse padrão de Arial e de Times New Roman. Mudem também essas coisas, gente. Não deixem essas fontes super padrões também, porque nada a ver ficar usando essas coisas sempre. Já basta isso nos nossos trabalhos acadêmicos bem formatadinhos, de acordo com a BNT. Vamos dar uma inovada pelo menos nesses formatinhos quando a gente estiver fazendo um slide diferente. E aí também a gente traz assim alguns exemplos de como a gente pode casar essas fontes, né? Não precisa você usar a mesma fonte no seu documento todo, na sua apresentação toda, mas também é importante a gente ter um pouco de bom senso, né? Não utilizar bilhões de fontes, bilhões de letras diferentes, que também não vai ficar uma coisa estética para quem estiver assistindo. Então, uma das formas é utilizar apenas 2 fontes. Você pode ver uma fonte um pouco mais num formato assim de forma e outra um pouco mais cursiva, um pouco mais itálico. Depois a gente tem a mesma fonte com pesos diferentes. Você vê que também traz uma diferenciação ali, você consegue enfatizar um pouco melhor alguma informação. Acho que isso aqui fica bem legal para títulos, onde você quer destacar a informação um pouco mais estratégica, um pouco mais direcionada ali para quem estiver assistindo. Também a gente tem fontes diferentes, então ali a gente utiliza um pouco mais formal e depois um pouco mais artístico, um pouco mais desenhada, também dá uma quebra bem interessante naquilo que você estiver apresentando. Fontes com tamanhos diferentes, então a gente utiliza ali basicamente quase, deixa eu ver, eu acho que é a mesma fonte, mas com tamanhos diferentes para dar uma quebrada, para dar uma diferenciada também. E por fim, ufa, meu Deus, achei que não ia acabar mais de exemplos. Fontes com cores diferentes. Então, utilizando as cores que você está usando no seu documento, você pode casar ali a mesma fonte, mas utilizando a cor diferente no documento para poder realçar alguma coisa. Quase como se fosse um negrito, né? Durante um texto, você utiliza um negrito ali para poder dar um chamativo a mais numa palavra-chave, num conceito. Você pode usar com as cores que você já está utilizando ao longo do seu design. Fica muito legal também, a gente gosta muito de fazer isso, inclusive.
Perfeito. E é bom lembrar que, conforme toda regra, existe sua exceção. Então, vai muito do que o Felipe falou, de senso artístico. Mas para você, jovem, que não tem nenhum senso artístico, que é uma porta quando se trata do assunto, pode seguir essas regrinhas que, no geral, você vai estar bem municiado. Perfeito? E onde nós podemos encontrar fontes, né? Basicamente, assim, quase todas as plataformas já dão ali alguns tipos de fontes. Então, Google Apresentações, o PowerPoint, o Canva, tem diversas fontes. Mas, pô, Felipe, eu li aquela lista imensa de 200 fontes, nenhuma delas me agradou. Você também consegue achar mais milhões de fontes nesses dois sites, nessas dois links que a gente deixa aí para vocês. Salvem as informações para dar uma olhada depois. O da fonte, o Font Scroll, são muito bons também para a gente estar buscando essas coisinhas mais diferentes. E aí até, assim, voltando um pouco assim no começo, né, de quando a gente fala em criar o nosso próprio design. Eu acho que é muito importante lembrar que o processo criativo, quando você parte do zero, ele nunca vai ser algo fácil, algo rápido. Então, uma dica assim, muito importante que eu trago até a partir da minha vivência nessas construções de layouts que eu já fiz na minha vida, reserve realmente um tempo para você estar pensando naquilo. Separe mais de um dia, não deixe para o último dia você já começar a fazer alguma coisa, porque você vai perceber que quando você começa a pôr a mão na massa, não vai ficando legal. Às vezes você vai vendo que tipo, não está saindo do jeito que você imaginou, então o jeito que você imaginou não estava adequado com aquilo que você precisava realmente fazer. Então, esse exige diversos ciclos de testagem e de validação até você chegar no resultado ideal. Então, muitas vezes a gente demora assim, se você está produzindo uma peça mais artística, você começa com rascunho, você joga na imagem, ou você joga na plataforma, você testa, você busca alguma referência para poder te fundamentar, para poder te embasar, e você vai nessa até você chegar no resultado final. Muitas vezes a gente também fica um pouco satisfeito com o resultado final, o tempo aperta, o prazo acaba, mas é importante que você tenha esse tempinho assim de respiro para que você consiga, pelo menos, dedicar o esforço necessário para construir tudo aquilo que você está pensando. Pode passar, Victor. Perfeito. E a gente colocou um tópico aqui super importante, que é sobre imagens, e esse slide fala mais do que qualquer um daqueles outros slides de exemplos ruins que a gente mostrou com uns cerca de 27 quilos de texto. Então, aqui você pode ver que se você coloca um slide sem foto, você chega no questionamento. Você precisa mesmo colocar fotos? Esse slide já é uma resposta por si só. Não é uma frase impactante para o nosso conteúdo, e é um slide totalmente graça, que não chama a atenção pública nesse momento que você perde seu público, mais ainda para o celular, para a mosca que está passando perto e tudo mais. E agora, se você precisa mesmo colocar fotos, a gente traz mais um exemplo agora com o ícone, que já fica algo mais agradável, algo mais interessante, mas ainda falta aquele algo a mais, entendeu? Quando a gente traz esse exemplo agora com uma foto, agora você está conseguindo se comunicar muito melhor com uma imagem de alta qualidade e que seu público vai entender o que está sendo falado e associar a imagem ao que está sendo dito, ao conteúdo que está sendo ministrado. Então, é muito importante que você escolha fotos de alta qualidade, assim como a gente pode ver nesse exemplo aqui. Então, se a gente for olhar no exemplo, essa é uma imagem redimensionada. Vitor, o que é uma imagem redimensionada? Imagem redimensionada é uma imagem que você pegou ela e alterou as proporções dela para ela caber dentro do seu design, sendo que não necessariamente ela era dessa proporção inicialmente. O que isso acarreta? Acarreta que os pixels da imagem vão ser expandidos e ela vai perder qualidade, entendeu? Então, esse é um exemplo claro disso. A imagem não está tão interessante aqui, não demonstra e não comunica um profissionalismo, uma formalidade necessária na maioria das apresentações. Então, é muito mais interessante que você pegue a imagem de alta qualidade, entendeu? Uma imagem na proporção adequada a qual você baixou ela inicialmente, para que ela componha a sua peça de design de forma a ter uma harmonia ali, a não chamar a atenção negativamente, como teria uma imagem de qualidade baixa, perfeito? E, Vitor, aonde eu encontro essas imagens? É um ponto muito importante a gente discutir sobre uma breve coisinha aqui chamada direitos autorais, porque existem pessoas que precisam se alimentar, precisam ter um teto sobre a cabeça delas, chamado fotógrafos, e esses fotógrafos, por muitas vezes, colocam direitos autorais nas suas fotos,
Existem pessoas também que não têm nenhum interesse em estar na sua apresentação sobre COVID, quando você fala na disciplina de estratégia organizacional ou na disciplina de logística organizacional. Não é legal você botar a foto do seu coleguinha espirrando. Ele não teria interesse nenhum em aparecer na sua apresentação, caso isso não tenha sido acordado previamente. Então, para evitar todo esse tipo de problema, se utiliza bancos de imagem. Então, os bancos de imagem, os que não são pagos, no geral, trazem imagens que são gratuitas, que têm a licença de uso a licença de uso geral. Então, algumas imagens você vai ter a licença de uso para fins acadêmicos, outras você vai ter para fins profissionais, outras você vai ter para todos os fins. E, no geral, os bancos de imagem trazem imagens licenciadas para todos os fins. Então, o primeiro e mais polêmico é o Google. Por que mais polêmico? Porque o Google não aborda tão bem assim a questão do licenciamento do direito de uso da imagem, entendeu? Mas pelas próprias ferramentas do Google, você consegue filtrar a pesquisa de imagem e no tamanho, colocar uma pesquisa de tamanho grande, porque o que esse tamanho grande está dizendo? A quantidade de pixels da imagem. Quanto mais pixels, querendo ou não, mais qualidade vai ter a imagem, mais detalhamento você vai conseguir perceber. Outras ferramentas muito boas são o Shutterstock, Pexels, Unsplash, 500 pixels e o Pixabay. O Shutterstock, ele tem uma grande quantidade de imagens pagas também, e é muito frustrante porque geralmente você vai ver a imagem dentro dos outros bancos de imagem que você quer e você não acha a imagem ideal e ela vai estar no Shutterstock, só que ela vai ser paga, então é uma ferramenta que eu não gosto bastante, ela me frustra bastante, mas as outras te municiam bem. O Splash tem um banco riquíssimo, Pexels e Pixabay você consegue pesquisar em português, então são ferramentas muito interessantes na parte de imagens para as apresentações. Aqui vai uma dica rápida, que você pode captar, por exemplo, uma imagem dessa apresentação aqui para falar sobre o tema, porque a imagem autoral, a imagem que está relacionada ao conteúdo e que se comunica com o público aqui, ela vai ter muito mais valor, simbolicamente falando, para o público. Então, por exemplo, se eu vou fazer um relatório sobre a semana acadêmica, eu vou tirar um print, eu vou baixar uma imagem do banco de imagens, ou eu vou tirar um print dessa nossa reunião aqui, com as belas iniciais de todo mundo, porque vocês não podem ligar a câmera, e o meu rosto do Felipe. É muito mais legal a gente ter algo personalizado para o tema, ao invés de utilizar um banco de imagens. Usar imagens que foram tiradas por você e tudo mais. Show, Vitor, muito bom. E nesse mesmo sentido, um outro recurso que a gente pode utilizar nas nossas apresentações, além de imagens, além de recursos visuais assim, são ícones. Então, às vezes você percebe que não cabe tanto você colocar uma foto, não cabe tanto você colocar uma imagem, falando no sentido mais realmente visual da apresentação. Você pode recorrer a ícones, que são figuras ali um pouco mais padrõezinhas, um pouco mais geométricas, um pouco mais ali como na imagem, bicolores. Então, você pode utilizar esse recurso também para poder estar enriquecendo as suas apresentações e documentos. E aí, passando para algumas das plataformas, algumas dicas que a gente tem aí de onde encontrar esses ícones, Flatcom, Icons8, Icon Finder, Logo Download. Flatcom é uma plataforma que a gente utiliza sempre, muito boa. Você consegue baixar pacotes, assim, realmente de ícones que são todos bem relacionados, inclusive, assim, até aproveitando esse gancho. Uma dica de estética muito boa. Não pegue, por exemplo, uma seta indo para a direita em um formato e a seta voltando para a esquerda de outro formato, porque fica coisa terrível, pavorosa. Então, aproveitem quando vocês acharem assim nas plataformas uns pacotes já de ícones da mesma criação ali, do mesmo lote, do mesmo pacote, para poder utilizar durante toda essa apresentação. Da mesma forma como a gente utiliza a mesma fonte ao longo de toda a apresentação, também utilize o mesmo ícone, a mesma cor, para manter sempre essa conformidade, que fica algo bem visual, bem legal. E um outro recurso que a gente utiliza são os GIFs. Eu acho que, não sei se só para mim, mas tá travado, né, Vitor? Bom, era para ser um GIF, acabou virando uma foto borrada, mas ficou bem aesthetic, achei bem interessante. Eu, com certeza, faria uma foto assim para colocar no meu feed, achei bem legal. Mas imagine que essa moça nesse balanço está em movimento. Você também pode usar esse tipo de
recurso nas suas apresentações para ficar uma coisa mais dinâmica, ficar uma coisa ali mais descontraída. E aí, lembre-se sempre, será que o seu público é condizente com esse tipo de recurso? Porque, pô, nada a ver eu chegar aqui na apresentação no meu estágio com um GIF de um estágio no SESI com um ícone de um estudante jogando um monte de livro para cima. Pô, nada a ver. Mas se fosse uma apresentação que nem a gente está aqui, para um público mais jovem, um público acadêmico, universitário, é legal a gente utilizar esse recurso para poder quebrar um pouco, ficar uma coisa mais visual, despertar um pouco mais a atenção de quem está assistindo também. E aí, no mesmo sentido, onde encontrar GIFs? Duas plataformas principais, a Giphy e o Gipher. Giphy é o que eu particularmente sempre uso, sempre acho coisas bem legais. Só uma dica, assim, que às vezes a entrada dessa plataforma você tem que colocar em inglês para achar com resultados maiores, assim, com a quantidade maior de resultados, mas nada impede que, se você não fala inglês, você traduza a palavra para poder achar o GIF que você quer tanto usar. Mas é isso. E agora falando um pouco mais sobre a estrutura realmente ali, a forma do seu slide, de que forma que você pode estar casando todos esses elementos que a gente trouxe, tanto elementos visuais como também elementos textuais. Pode passar, Vitor. Esse GIF resolveu coisar um pouco lento, não sei se é por conta da conexão, mas enfim. Uma forma que a gente pode estar formatando a nossa apresentação é utilizando um GIF estourado, ou seja, um GIF ali ocupando todo o quadro da imagem, mais um box de texto. A forma que você deixa ali a apresentação mais visual, com a capa mais dinâmica, mas ainda assim você preserva o seu elemento textual colocando esse box com esse fundo numa cor mais de destaque e a fonte numa cor mais neutra para ressaltar bem a informação que você quer passar. Uma outra forma, um pouco mais estática, mas não deixa de ser interessante, não deixa de ser bem visual, uma foto mais estourada, ocupando todo o quadro, mais um box de informação. Então, você pode utilizar num contexto mais formal, um contexto mais realmente ali, mais executivo, não tão... eu ia usar a palavra errada, mas num contexto não tão animado assim, utilizar essa foto com o box da mesma forma. Cara, não sei se é só para mim, mas ficou bem desformatado. Mas a ideia aqui é você ter... não, é porque a minha tela estava minimizada, foi mal. Mas você utilizar metade. Então, metade da página você utiliza o elemento textual e a outra metade você utiliza o elemento visual, uma foto ou um GIF. Aqui fica muito legal, assim, para capas, principalmente capas, assim, de e-mail, capas de sessões. Eu acho que fica mais interessante colocar, assim, do que uma capa de inicial. Para que você consiga trazer a ideia ali do seu tópico, ao mesmo tempo que você traz a imagem que fale muito sobre o que você quer passar para as pessoas. E aí, um outro exemplo é tudo estourado. Esse mar imenso aí, e com o seu GIF em movimento, e uma fonte bem grandona, uma fonte bem ocupando bastante o quadro aí da imagem, uma forma assim, bem dinâmica, bem chamativa. Acho que fica legal assim, a depender da capa, a depender também assim, do contexto. Vocês podem estar utilizando dessa forma também. Temos alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum comentário, algum ponto, algum questionamento? Versículo que você goste, uma frase de Cora Coralina. Você falou comigo, Vitor? Fala um pouco aqui o áudio. Eu só escutei o Cora Coralina, não sei se você pediu para eu... Não. Se você quiser recitar uma frase de Cora Coralina que você conheça. Não, eu passo para os convidados no momento. Fiquem à vontade. Dúvidas. Então, realmente, tivemos um conteúdo muito bem passado, ou o público não se interessou muito. Maria Eduarda. A Maria Eduarda Caldeira mandou no chat. O box é uma pequena informação do assunto que estarei apresentando? Pode ser um subtítulo, pode ser um título,
Pode ser também um box com um pouco mais de informação, então trazendo ali um dado resumido sobre o que você está abordando. Fica a seu critério, fica a depender do que você está realmente apresentando. Mas é uma opção assim de você formatar de uma forma um pouco mais dinâmica, de forma um pouco mais visual. Boa, Maria, obrigado. Depois a gente manda aquele pix que a gente combinou para você participar. O Vitor manda. Se não tivermos mais dúvidas... Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Sua última chance de fazer uma bela pergunta sobre uma apresentação de como montar apresentações profissionais. Dou-lhe 2,5. Mais alguma dúvida? Então, acho que é isso, gente. A gente agradece bastante a participação de vocês, tá bom? A gente vai estar verificando a melhor maneira de estar disponibilizando esse material. Você tem um ponto. A gente agradece bastante, a gente está disponível em todos os meios para discutir sobre isso. É óbvio que a gente quis trazer uma perspectiva muito inicial para vocês, porque a gente compreende que nem todo mundo na administração vai ter esse know-how aprofundado sobre como montar uma apresentação profissional. A gente diz também que esses não são os únicos elementos, existem elementos mais profundos, quando a gente começa a falar sobre sombra, sobre composição de imagem e tudo mais, que vão dar uma atratividade, vão elevar o nível dos seus slides a algo que impressione a sua audiência, mas a gente achou que não era tão cabível trazer aqui, justamente por esse intuito, de abordar uma visão mais inicial e de trazer algo mais democrático para todo mundo. Então, da minha parte, agradeço demais a participação de quem acompanhou a gente até agora. São vários fantasminhas, que eu não sei a cara de quase ninguém, não pude ouvi-los também por conta das nossas regras e tal, para manter a gravação da semana acadêmica fluida, mas a qualquer dúvida, estou disponível tanto no Instagram quanto no meu e-mail pessoal, e agradeço demais também ao Felipe por estar ministrando essa aula junto comigo. Tenha uma boa tarde. Felipe, se quiser se despedir. Claro, agradecer mais uma vez pela oportunidade, é uma alegria imensa poder contribuir com esse evento que na sua 11ª edição continua impactando muito a nossa realidade acadêmica. Muita gente vê não ter aula, mas eu gosto de onde a gente vai poder trocar experiência, trocar conhecimento, trocar networking, fazer contato, conhecer nossos colegas, prestigiar os nossos colegas com o conhecimento deles. Então, muito obrigado mais uma vez à equipe da CADM pelo convite, pela confiança. E se eu puder passar mais uma dica no mesmo sentido da nossa temática hoje, ousem, criem, não tenham medo de realmente expressar aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês querem passar para as pessoas, não se sintam acanhados, experimentem, eu acho que é essa forma mais legal da gente estar sempre aprendendo e de estar produzindo coisas ainda melhores. Se você é uma pessoa que talvez ache que não é criativa, que não tem um senso artístico tão apurado, a única forma de você descobrir isso, de você desenvolver isso, é realmente criando, colocando a mão na massa. Então, se permita passar por esse processo realmente de descobrir o seu senso criativo. Isso é muito legal e é muito bom. É isso mais uma vez, nossas redes sociais, contatos estão aí embaixo, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa, estamos à disposição. Um abraço para todo mundo. Agradeço demais. Para a gente finalizar, quero trazer uma bela frase do ChatGPT, que a prática leva à perfeição e o erro à excelência. Não sei qual é o autor, não perguntei para ele, mas design, as apresentações são isso. Quanto mais você praticar, menos tempo você vai levar e melhor vão ficar suas peças de design. Perfeito? Muito obrigado a todos. Certo, pessoal? Então, assim, nós finalizamos o workshop, como fazer apresentações em PowerPoint profissionais, e agradecemos aos ministrantes, Felipe Caetano e Vitor Lacerda, pela participação na 11ª Semana Acadêmica de Administração. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail, e elas também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas, para aqueles que permaneceram 75% do tempo no workshop. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades na semana acadêmica, né, do CADM. E relembrando, gente, participem da nossa campanha de solidariedade. Nós estamos aceitando doações de roupas e alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues
para a comissão organizadora no Auditório Verde da FACE ou nos nossos pontos de coleta. Nós ficaremos muito gratos se vocês puderem auxiliar nessa campanha. E agradecemos aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Dex Company, Caricari Alimentos, Eventos, Locações, Mobiliário para Eventos e Patrícia Aguiar Fotografias. Muito obrigada a todas e a todos. Obrigado, Maria. Até mais, gente. Obrigado à organização, obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau. Obrigado, Haron, também. E Stephs. Até mais. Valeu, Vitation.